Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Uma das razões pelas quais uma pessoa acredita no Messias, ou seja, quando ela aceita o Evangelho, é porque ela quer fazer a coisa certa. E quando uma pessoa sabe o que é a coisa certa, mas não tem nenhuma intenção de assim agir, não tem desejo de obedecer à verdade de Deus, então essa pessoa não faz parte da família de Deus. Todos nós lutamos para fazer a coisa certa. Há tentações, há fraquezas, mas um verdadeiro crente, aquele que foi resgatado pela graça de Deus, por meio da fé naquilo que o Messias Yeshua, que é Jesus Cristo, realizou naquela cruz, quando uma pessoa acredita, ela deseja também agradar a Deus. E se alguém não tem esse tipo de desejo, mas só quer se beneficiar de Deus, não cumprindo a responsabilidade que Deus nos tem dado em sua palavra, essa pessoa é um falso crente. E por que eu digo isso? Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 21, onde o Messias está interagindo com alguns líderes de Israel. Ele já discutiu sobre algumas coisas que estavam em conflito. E agora, uma vez mais, ele vai compartilhar com eles uma parábola. Frequentemente eu explico que a palavra parábola, da língua hebraica, significa um ensinamento e se origina da palavra governo, aquele que governa uma autoridade. E o que vemos nas parábolas do Messias é a verdade de Deus que deveria governar nossa vida. Precisamos entender que aqui estão palavras de autoridade que precisamos demonstrar e implementar em nossa vida. Então, comecemos em Mateus, capítulo 21, versículo 23. Uma outra parábola vocês ouvem. É o Messias que está de novo falando, dirigindo-se a uma multidão, mas essencialmente, e nós veremos isso no final de nosso estudo, esta parábola é essencialmente para os líderes de Israel. Todos eles? Não. Aqueles que tomaram uma posição errônea, aqueles que se colocaram contra a verdade de Deus, contra seus propósitos. E a palavra que ele usa para ouvem, quando ele diz, vocês ouvem, ele está desejando a eles uma mudança, um comportamento adequado. Eis uma verdade bíblica. Quando ouvimos a palavra de Deus, essa verdade deveria fazer surgir mudanças em nossa vida. Deveríamos estar constantemente mais e mais de acordo com a verdade de Deus, com a vontade de Deus, que é de crescimento, maturidade, ou seja, tudo sobre crescimento espiritual. Então, assim lemos. Uma outra parábola vocês ouvem. E agora vem a parábola. Um certo homem era. E a próxima palavra significa ser um senhor, um proprietário, um dono de uma propriedade. Então esse homem tem autoridade e ele tem posses, muitas posses. Ele é um governante. E observe o que ele faz. Ele plantou uma vinha e colocou uma cerca em volta. E ele cavou nela um tonel de vinho, e também construiu uma torre. E por fim, ele arrendou-a a proprietários de vinhas
e depois partiu. A palavra usada para partiu significa que ele saiu em viagem. Mas a maioria dos estudiosos entendem que a palavra usada significa que ele saiu em uma longa viagem. E é óbvio que ele fez tudo isso, que ele construiu essa vinha e a supriu bem. E então ele arrendou para. Preste atenção nisso, para pessoas que eram trabalhadores de vinhas. Ele escolheu as pessoas certas, baseadas em suas qualificações, seus talentos, seus históricos, em sua profissão. E isso foi acertado. Então, não se trata de um problema da escolha feita, mas esses trabalhadores de vinha não eram homens honestos. Eles não eram direitos. Eles não se submetiam às suas obrigações. Veja, uma pessoa que é um verdadeiro crente, essa pessoa deve ser fiel. E a fé envolve muitas coisas, sendo que um aspecto da fé é o desejo. A fé nos faz desejar, querer ser uma pessoa leal, alguém confiável, alguém que fala e age conforme suas palavras. Mas estas pessoas, elas não eram assim. E vamos ver que eles eram trabalhadores infiéis de vinhas. Versículo 34. Mas quando a estação das frutas, ou seja, a época da colheita, quando a estação ou o tempo das frutas chegou, o dono da propriedade, nós lemos que ele mandou seus servos até os trabalhadores da vinha. Por quê? Lembre-se que havia um acordo. Ele havia arrendado essa vinha. Eles trabalhariam na vinha dele e, claro, quando chegasse a hora da colheita, eles iriam dividir os produtos das frutas que foram produzidas. Então, aqui diz, no meio do versículo 34, ele mandou seus servos até os trabalhadores da vinha para receberem seus frutos. Mas veja o que aconteceu. Ao invés de cumprirem o acordo, de serem pessoas corretas, de serem aqueles que fizeram aquele acordo e o honraram, ao invés disso, lemos no início do versículo 35, falando aqui sobre os trabalhadores da vinha. E depois de se apoderarem de seus servos, nós lemos aqui, em um eles bateram, um outro eles mataram, e ainda no outro eles apedrejaram. Então pense nisso. Essas pessoas haviam feito um acordo. Eles têm condição de servir ao dono, e no final, seu trabalho iria produzir uma recompensa para eles. A palavra-chave aqui é frutos. Eles foram chamados a produzir frutos. Mas o que fizeram? Eles não tinham nenhuma intenção de honrar esse acordo. Eles não queriam ser úteis. Eles não queriam beneficiar o dono desta propriedade. Ao invés, eles queriam explorar essa relação por conta de seu próprio egoísmo. Eles queriam o que queriam e não tiveram nenhuma preocupação, nenhuma consideração com as expectativas deste dono da vinha. Então, quando ele mandou seus servos, observe como eles agiram. Eles podiam simplesmente falar não, mas não. Eles bateram no homem e provavelmente bateram nele de forma violenta. Um outro eles mataram e um outro foi apedrejado, provavelmente foi apedrejado até a morte. Versículo 36. Novamente, ele mandou outros servos, em número maior do que foram os primeiros. E estes trabalhadores da vinha, nós lemos, e eles agiram com estes da mesma forma. Finalmente, olhe agora no versículo 37. E eu digo finalmente, pois este dono da vinha vai tomar uma atitude muito significativa. Ele vai mandar, e observe o que diz o texto, vai mandar seu próprio filho. E lemos aqui
Depois, ele enviou-lhes seu filho, dizendo: eles irão honrar meu filho. Nós vamos ver que nesta parábola, o dono da videira se refere a Deus. E há algo que precisamos aprender sobre as parábolas. Parábolas são grandes mensagens. Nós não podemos pegar uma parábola bíblica e estender cada aspecto dessa parábola de forma bem dogmática. O motivo pelo qual eu digo isso, o que Deus sabe? Ele sabe de tudo. Deus, por um acaso, comete erros? Não, ele sabe de tudo. E ele se comporta de forma perfeita. Mas aqui, nesta parábola, com o objetivo de ilustrar o comportamento, a mentalidade, a atitude desses trabalhadores da vinha, o que eles fizeram? Ele disse: eu vou mandar-lhes meu filho. E a conclusão é que certamente eles irão respeitá-lo, honrá-lo. Eles agirão de forma adequada. Mas veremos que eles não agiram dessa maneira. Repetindo, de verdade, Deus sabe de tudo. Mas esta parábola, ela serve para mostrar como o comportamento deles foi tão revoltante, tão impróprio. E então lemos: meu filho, eles irão honrá-lo. Versículo 38. Mas os trabalhadores da vinha, após verem, e aqui tem uma mudança. A palavra usada não é blapou, que normalmente significa perceber, ver algo. Mas a palavra usada é uma palavra grega diferente, que significa não apenas ver, mas ver com compreensão, ter um entendimento adequado. Eles sabiam muito bem quem era essa pessoa, e obviamente vamos entender isso. Repetindo o versículo 38. Mas os trabalhadores da vinha, após verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Eles entenderam. Ele é aquele a quem esta vinha vai naturalmente pertencer. E eles disseram: venham, vamos matá-lo e vamos tomar. A palavra usada aqui tem o sentido de ter. Muitas vezes eu menciono a vocês que existem 2 Novos Testamentos primários gregos. Um deles, como por exemplo, é a versão do Rei Jaime, que nele se baseia. Mas a maioria das outras traduções baseiam seus textos numa diferente versão, a qual considero bastante inferior. E nesse texto, portanto, vemos algumas diferenças menores. No outro texto, em grego, simplesmente é dito que eles terão a herança. Mas na versão dos textos receptos, tem uma palavra com a mesma raiz, mas com um prefixo adicionado a ela, o que significa que tem algo, mas com uma sutileza de se fazer isso com propósitos. Fazer isso de forma segura. Em outras palavras, eles acreditam em algo. Eles acreditam que se matarem esse herdeiro, eles irão se garantir exatamente o que eles queriam. Então, eles estão na vinha, a qual eles têm uma posse agora. E eles querem essa vinha e estão querendo matar o filho do dono por causa disso. Então, eles o mataram e eles tomaram, com propósito, com compreensão, com intenção, sua herança. Versículo 39. E depois de pegá-lo, eles o jogaram para fora. Então, de novo, para mostrar seu desprezo, a total rejeição a este herdeiro, a este filho do Senhor, o que fizeram? Se lermos com cuidado, a palavra usada para jogar literalmente significa jogar fora. E depois vemos a palavra para lado de fora. As palavras usadas são para mostrar uma rejeição total e absoluta. Continuando. E depois de pegá-lo, eles o jogaram para fora da vinha. E agora temos a frase: e eles o mataram.
Percebemos então com clareza que eles o mataram. Versículo 40. Portanto, e estamos agora chegando à conclusão do assunto. Portanto, quando o Senhor da vinha... Veja, na Sagrada Escritura, nós vemos, por exemplo, na profecia de Isaías, capítulo 5, que Israel é comparada a uma vinha. Sabemos disso de várias maneiras. A Sagrada Escritura fala sobre Israel como instrumento que é chamado a produzir frutos. Algumas vezes é uma vinha, algumas vezes é uma figueira, mas o importante aqui é que, quando olhamos nessa passagem, nesta parábola, a vinha se refere a Israel. Por isso, quando lemos sobre o Senhor, ou dono da vinha, o que isso significa? Constatamos uma relação próxima e hereditária entre o Senhor e, obviamente, nesta parábola, estamos falando de Deus. Constatamos uma relação próxima entre o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o único Deus, e Israel. É por isso que esta parábola identifica Deus como dono da vinha. Então é muito questionável quando alguém olha neste texto e o que é dito, e em alguns minutos o que iremos ler e estudar, e chega à conclusão tanto quanto o cristianismo já chegou, de dizer que esta parábola é sobre Deus cortando seu relacionamento com Israel. Esta afirmação é profeticamente incorreta. Quando você lê as profecias, e falo aqui de profecia bíblica, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas, que são geralmente conhecidos como os profetas menores, nós vemos repetidamente, nós vemos consistentemente, nós vemos que Deus nunca vai deixar de lado o seu povo. Haverá o remanescente de Israel. E o que iremos ver em algumas semanas é que, até que esse remanescente dos últimos dias proclame em alta voz: louvado seja aquele que vem em nome do Senhor, que é uma frase dos Salmos com relação à vinda do Messias. E quando Israel, o remanescente dos últimos dias, proclamar isso, o que vai acontecer? Quando eles disserem isso, e por que Israel vai dizer isso? Porque eles estarão procurando pelo Messias. Eles estarão bem no meio do pior tempo de dificuldades, e o que a Bíblia chama de Jeremias, capítulo 30, de tempos ruins, um tempo de tribulações para Jacó. E será no meio destes tempos difíceis. De fato, de acordo com a Bíblia, o tempo mais difícil para Israel, que eles irão desejar o Messias, reconhecendo que Ele é o Salvador, que Ele é o único, que é a promessa da vinda de um rei justo que irá derrotar os inimigos de Israel. Somente Ele poderá salvá-los nessa hora. E eles irão se virar e esperar e ter expectativas, acreditando nas promessas de Deus. E o que vai acontecer? O Messias virá, e será sua segunda vinda no final dos tempos. E ele salvará Israel. E é somente quando isso acontecer que o reino de Deus será estabelecido. Logo, Deus não nega sua relação com o povo judeu. Ele não corta os laços com Israel. Aquele que diz isso está profeticamente incorreto. Ele não entende a revelação profética. E iremos provar isso daqui a pouco. Observe novamente no versículo 40. Portanto, quando vier o Senhor da vinha, o que ele fará para aqueles trabalhadores da vinha? Versículo 41. Eles disseram a ele, referindo-se à multidão, aqueles que estão ouvindo esta parábola. Eles disseram a ele. E eu gosto da próxima frase.
Muitas Bíblias traduziram de forma diferente, mas é a mesma palavra em duas construções gramaticais diferentes. É a palavra tacos, que quer dizer mal. A primeira vez é um substantivo. Então, são aqueles malfeitores. E então aquela palavra aparece de novo de forma diferente. Mas é a mesma palavra, com um adjetivo. Então diz, maldosos malfeitores. Aqueles que são verdadeiramente, excepcionalmente ruins. Por quê? Porque não estão interessados na vontade de Deus. Você precisa se perguntar, você está interessado na vontade de Deus? A razão pela qual você aceita o Evangelho é porque você quer ser uma nova criatura, receber a regeneração do Espírito Santo, de forma que você saiba a verdade? E aqui está a solução de ser capaz de realizar, fazer a verdade, refletindo novamente. Não somos salvos por aquilo que fazemos. Não somos salvos pelas nossas ações. Somos salvos gratuitamente pela graça de Deus por meio da fé naquilo que Ele fez. E a explicação é que, depois de ser salvo pela graça através da fé, aquele que verdadeiramente se arrepender, ele vai pensar, e a Bíblia nos afirma isso em muitos lugares diferentes, ele vai pensar de forma diferente. E ele vai desejar a vontade de Deus. Seu desejo mais apaixonado é obedecer às coisas de Deus. E este não fez isso. Por isso ele, e todos os outros como ele, são chamados de maldosos malfeitores. E o que o Senhor da vinha vai fazer? Olhe na metade do versículo 41. E ele irá matá-los. E a vinha, ele vai arrendar para outros trabalhadores de vinha. O dono da vinha não está fazendo uma mudança de planos. Desde o início, ele queria que essa vinha fosse cuidada por trabalhadores de vinha. Mas agora ele está escolhendo outros trabalhadores de vinha. E como deveríamos entender isso? Será que deveríamos fazer como muitos fazem no cristianismo? Simplesmente rejeitar Israel? Aceitar o que diz uma teologia, que é do poço do inferno, chamada de teologia da substituição, que ensina que Deus substituiu Israel, que aquele pacto das obrigações de Deus, suas promessas, o que ele disse, não são mais válidas. Isso é heresia. O mundo de Deus é eterno e não irá falhar. A vontade de Deus será estabelecida. Então, ele vai arrendar essa vinha para outros trabalhadores de vinha, que, no versículo 41, que vão dar a ele o fruto em suas estações. E o plural aqui usado significa que é de forma repetitiva. Ou seja, eles vão fazer isso toda vez e oferecer a Deus aquilo que Deus deseja. Versículo 42. Yeshua disse a eles algo que é muito importante, pois vemos que ele sempre se volta à Bíblia. A Bíblia hebraica, ao Velho Testamento, para que nós tenhamos uma compreensão apropriada daquilo que ele disse. Tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou, foi baseado na Sagrada Escritura. Ele disse, vocês não leram na Escritura que... E ele cita Salmo 118, versículos 22 e 23, ele disse, a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular, significando a fundação. E do que ele está falando? Da fundação do propósito, da vontade e, por último, do reino de Deus. O que é curioso é que o judaísmo compreende isso, pois Rashi explicou essas coisas. Rashi, este famoso rabino comentarista de 1000 anos atrás, já havia dito que esta pedra é, na verdade, o Messias. E, de novo, ele disse, vocês não leram na Escritura que a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular? Isto vem do Senhor e é maravilhoso. E observe bem, aos nossos olhos. Acredito que essa referência aos nossos olhos
está no plural para, talvez, expressar a Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Talvez esteja falando aos nossos olhos, referindo-se às das cortes celestiais, mas é curioso que diga aos nossos olhos. Versículo 43. Por causa disso, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Com quem ele está falando? Israel? Não. Vamos constatar que, sem dúvida, quando ele disse vocês, ele está falando sobre aqueles governantes. Aquelas pessoas que não têm nenhum desejo de cumprir os propósitos de Deus. Não estão interessadas na vontade de Deus. E então ele disse, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado. E aqui vem a próxima palavra, que é a palavra grega para ethos nation. Se formos traduzir isso do grego para o hebraico, a palavra hebraica seria goi. E por qual motivo isso é tão importante? Porque profeticamente, veja, é tão importante que você saiba disso. Normalmente, as pessoas ouvem o termo goi e pensam em alguém que não é judeu. Mas quando lemos no livro do Gênesis sobre aquele maravilhoso pacto de Abraão, o que Deus disse a Abraão? Que você vai se tornar um grande goi. E é sobre isso a que se refere a passagem. Profeticamente, quando nós lemos nos profetas que quando Israel estiver bem com Deus, quando Israel se arrepender e aceitar a verdade de Deus, eles serão chamados de goi, com relação a essa promessa abraâmica, que nos diz que as bênçãos virão. Então ele disse, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nova nação que faz seus frutos darem frutos. E no final ele concluiu com uma afirmação profética. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e sobre quem a pedra cair se tornará pó. E os fariseus e os príncipes dos sacerdotes, ao ouvirem a parábola, a sua parábola, eles entenderam que falavam deles. E o que eles queriam fazer? Veja, era sobre eles, não sobre o povo judeu, não sobre a nação de Israel, mas era sobre esses injustos, essas pessoas ímpias, não interessadas na vontade de Deus. Terminando, ele disse que eles sabiam que era sobre eles que ele falava nessa parábola. E eles procuravam um meio de pegá-lo e prendê-lo, mas eles não conseguiram. Por quê? Por medo da multidão, pois eles o seguravam. Todos seguravam o Messias como um profeta verdadeiro. Shalom. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.